Imagine um tesouro submerso, não de ouro e joias, mas de conhecimento. Um objeto que, ao ser trazido à luz, desafiou tudo o que sabíamos sobre a capacidade tecnológica da humanidade há mais de 2000 anos. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a genialidade dos antigos gregos se revela em um dispositivo tão complexo que reescreveu a própria história da engenharia. Estamos falando do mecanismo de Anticítera, um enigma de engrenagens e mistérios encontrado no fundo do mar Egeu. Nossa história começa em 1901, nas águas cristalinas ao largo da pequena ilha grega de Anticítera. Mergulhadores de esponja, homens corajosos que desafiavam as profundezas em busca de seu sustento, tropeçaram em algo extraordinário. Não era uma esponja, mas um navio afundado. Um naufrágio romano que repousava a cerca de 42 metros de profundidade. O que eles descobriram ali se tornaria um dos mais importantes achados arqueológicos de todos os tempos. O local do naufrágio era um verdadeiro museu subaquático. Estátuas de bronze e mármore, joias, cerâmicas e moedas foram resgatadas. Testemunhos silenciosos de uma era passada. Mas, entre os artefatos corroídos pelo sal e pelo tempo, havia um objeto que não se encaixava. Algo coberto por incrustações marinhas, um amontoado de bronze e madeira que parecia, à primeira vista, apenas um bloco sem forma. Os mergulhadores, os primeiros a tocar o que viria a ser conhecido como o mecanismo de Anticítera, mal sabiam que tinham nas mãos o que muitos considerariam o primeiro computador analógico do mundo. No início, a peça era apenas um mistério. Ninguém conseguia identificar sua função ou decifrar sua complexidade. Era um artefato corroído, fragmentado, mas que irradiava uma aura de importância. Como um objeto de mais de 2, naguilus aruanos, criado pelos antigos gregos, poderia ser tão sofisticado? Essa é a questão que nos intriga até hoje. Este dispositivo, mais velho que o Coliseu e contemporâneo de Júlio César, prometia desvendar uma tecnologia perdida, uma faceta da genialidade grega que havia sido esquecida por milênios. A promessa de desvendar essa tecnologia perdida é o que torna o mecanismo de Anticítera tão fascinante. Ele nos força a reavaliar a linha do tempo da inovação humana. Antes de sua descoberta e subsequente estudo aprofundado, acreditava-se que mecanismos de tal complexidade só surgiriam séculos depois, na Idade Média ou até mesmo no Renascimento. Mas ali estava ele, silencioso e eloquente, um testemunho da sofisticação científica e da perícia de engenharia dos antigos gregos. Ele não era apenas um relógio ou um calendário, era uma máquina de calcular, um dispositivo que simulava os movimentos celestes com uma precisão assombrosa. Este artefato nos convida a mergulhar em um mundo onde a matemática, a astronomia e a engenharia se uniam de maneiras que mal podemos compreender. O mecanismo de Anticítera não é apenas uma peça de museu, é uma janela para o passado, uma prova de que a sede humana por conhecimento e inovação transcende o tempo. É um lembrete de que, mesmo em épocas que consideramos primitivas, existiam mentes brilhantes capazes de criar maravilhas tecnológicas. O que mais esses mestres antigos poderiam ter construído, cuja existência ainda aguarda ser revelada? Antes de continuarmos nossa exploração fascinante, por favor, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Seu apoio é fundamental para que possamos trazer mais histórias incríveis como essa. A complexidade do mecanismo de Anticítera só pode ser plenamente apreciada quando contextualizamos o ambiente intelectual da Grécia Antiga. Longe de ser uma civilização de pensadores abstratos e filósofos puros, os antigos gregos eram também mestres da observação empírica e da engenharia. Seus astrônomos, como Hiparco e Ptolomeu, mapearam o cosmos com uma precisão notável para a época, desenvolvendo modelos geocêntricos que, embora imperfeitos, eram incrivelmente sofisticados. Foi nesse caldo cultural de curiosidade insaciável e rigor matemático que o mecanismo de Anticítera nasceu. O propósito central deste dispositivo era servir como um calendário astronômico e um computador analógico, capaz de prever os movimentos celestes. Imagine ter em suas mãos uma máquina que poderia mostrar a posição do Sol, da Lua e talvez até mesmo dos 5 planetas conhecidos na antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, em qualquer data futura ou passada. Mais do que isso, ele era projetado para prever eclipses solares e lunares com uma exatidão surpreendente. Um conhecimento de imenso valor prático e religioso para a sociedade grega. A construção do mecanismo é um testemunho da genialidade dos antigos gregos. Ele era composto por um sistema intrincado de mais de 30 engrenagens de bronze. Algumas com dentes triangulares perfeitamente usinados, interconectadas de forma a simular os complexos ciclos astronômicos. Os dentes dessas engrenagens eram tão pequenos e numerosos,
algumas tinham mais de 200, que sua fabricação exigiria uma perícia metalúrgica e de precisão mecânica que se pensava inexistente até a Idade Média. O dispositivo era alojado em uma caixa de madeira, com mostradores na frente e atrás. O mostrador frontal, provavelmente, indicava o zodíaco e um calendário solar, enquanto os mostradores traseiros exibiam ciclos astronômicos mais complexos, como o ciclo Saros, para a previsão de eclipses, e o ciclo metônico, que sincronizava os calendários lunar e solar. O funcionamento básico era engenhoso em sua simplicidade conceitual e complexidade de execução. Ao girar uma manivela, agora perdida, mas presumivelmente existente, o usuário moveria uma série de engrenagens que, por sua vez, fariam ponteiros nos mostradores indicarem a posição dos corpos celestes. As inscrições minúsculas gravadas nas superfícies do mecanismo, algumas com menos de 1 milímetro de altura, explicavam as funções de cada parte e os fenômenos que o dispositivo calculava. Essas inscrições, decifradas com a ajuda de modernas técnicas de imagem, revelaram detalhes fascinantes sobre o conhecimento astronômico da época, incluindo referências a calendários e ciclos específicos. A precisão assombrosa do mecanismo de Anticythera é o que realmente o diferencia. Ele não era apenas uma representação simbólica, era um instrumento de cálculo. Ele podia prever o tempo e a natureza dos eclipses com uma margem de erro mínima, levando em conta até mesmo a elipticidade da órbita da Lua, um conceito avançado para a época. Essa capacidade de cálculo demonstra um profundo entendimento da matemática e da física celestes, muito além do que se esperaria de uma civilização antiga. Entre os fatos mais interessantes está a escala de tempo que o mecanismo cobria. Ele podia projetar eventos astronômicos para séculos no futuro, permitindo aos usuários planejar eventos religiosos, agrícolas e até mesmo navegação, com base em previsões celestes precisas. A complexidade mecânica, com suas engrenagens diferenciais e múltiplos eixos, é algo que não seria replicado em tal nível de minúcia e funcionalidade por mais de 1000 anos. Pensar que essa tecnologia existiu na Grécia Antiga e depois desapareceu é um mistério que nos leva à próxima parte de nossa jornada. O mecanismo de Anticythera nos força a reavaliar a história da tecnologia, mostrando que a genialidade humana floresceu de maneiras inesperadas e foi, por vezes, esquecida. A questão que se impõe, então, é perturbadora. Por que uma tecnologia tão avançada, um testemunho da genialidade dos antigos gregos, simplesmente desapareceu? Como o mecanismo de Anticythera foi capaz de surgir e depois ser esquecido por milênios? A resposta não é simples e envolve uma complexidade de fatores históricos, sociais e políticos. Uma das teorias mais aceitas é que a queda do Império Romano, que absorveu e, de certa forma, suprimiu a cultura grega, desempenhou um papel crucial. Com a desintegração do poder central e o declínio das grandes cidades, o interesse pela ciência mecânica e pela astronomia sofisticada diminuiu drasticamente. O foco da sociedade se deslocou para outras áreas, como a teologia e a filosofia, e o conhecimento prático e técnico, como o necessário para construir um mecanismo de Anticythera, perdeu seu valor e seus praticantes. Além disso, a produção de um artefato como este exigia uma combinação rara de conhecimento teórico, habilidade artesanal e recursos materiais. Não era algo que pudesse ser replicado facilmente por qualquer um. Com a perda de escolas de pensamento e oficinas especializadas, a capacidade de construir tais dispositivos se extinguiu. É provável que o mecanismo de Anticythera não fosse um item de produção em massa, mas uma peça única ou parte de uma pequena série, destinada a um público muito específico de astrônomos ou figuras de poder. Sua raridade, combinada com a turbulência dos séculos que se seguiram, selou seu destino ao esquecimento. A lacuna tecnológica que se seguiu é impressionante. Levaria mais de 1000 anos para que a Europa medieval e renascentista começasse a desenvolver mecanismos de complexidade similar, como os relógios astronômicos. Mesmo assim, muitos desses dispositivos posteriores não alcançaram a sofisticação de cálculo e a precisão do mecanismo de Anticythera. É como se a tecnologia tivesse dado um salto gigantesco, para depois regredir por séculos, antes de iniciar uma lenta e gradual recuperação. O antagonista, que podemos chamar de passagem do tempo e os fatores históricos, agiu de forma implacável, apagando o brilho dessa inovação. A redescoberta do mecanismo de Anticythera, em 1901, pelos mergulhadores de esponja, foi um evento que reescreveu a história da tecnologia. Inicialmente, ele foi visto apenas como um relógio astronômico primitivo, mas com o avanço das técnicas de imagem e análise, sua verdadeira natureza e complexidade vieram à tona. Cada nova descoberta, cada decifração de uma inscrição minúscula, cada reconstrução de uma engrenagem perdida, adicionou peças a um quebra-cabeça que mudou nossa compreensão sobre as capacidades dos antigos gregos. De repente, a linha do tempo da inovação se estendeu para trás, revelando que a era da computação analógica não começou no século XVII ou XVIII,
mas milênios antes. Essa redescoberta tem um impacto profundo em nós hoje. Ela nos convida a refletir sobre a importância de valorizar o conhecimento ancestral e a capacidade humana de inovação. O mecanismo de Anticítera é um lembrete vívido de que a genialidade não é exclusiva de nenhuma era ou cultura. Ele nos desafia a questionar nossas próprias suposições sobre o passado e a reconhecer que civilizações antigas eram muito mais sofisticadas do que muitas vezes imaginamos. Quantos outros computadores analógicos podem estar esperando para serem descobertos, escondidos sob as areias do deserto ou nas profundezas do oceano? A história do mecanismo de Anticítera é uma saga de descoberta, esquecimento e redescoberta. É uma prova da curiosidade insaciável da humanidade e de sua eterna busca por compreender o cosmos. O que mais pode estar escondido, aguardando para ser desenterrado e mudar nossa compreensão do passado, do presente e do futuro? A cada mergulho, a cada escavação, a cada nova análise, temos a chance de desvendar segredos que podem redefinir nossa própria história. O legado do mecanismo de Anticítera não é apenas sobre um objeto de bronze, mas sobre a infinita capacidade humana de criar, inovar e, acima de tudo, sonhar. E assim, o mecanismo de Anticítera, o protagonista dessa história, continua a nos inspirar. Um fragmento de um passado distante que brilha com a luz da inovação eterna.